Oi, gente, desculpa, pequenos problemas técnicos aqui. Voltei. Tudo bom com vocês? Boa noite, Paulo. Bom, gente, 7h03, o Coronel Camargo já está aqui. Você pode, por favor, abrir seu som, Camargo, que está fechado? Abriu aí? Pronto, agora abriu. Vamos esperar mais 2 minutinhos para as pessoas acabarem. A voz tá boa? Tá me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem, sim. Tá todo mundo ouvindo bem o Camargo? Responde aí no chat, gente. Muito bom. Sim, sim, sim. Muito bom. E aí, Camargo, tá muita chuva aí no Guarujá? Vai começar daqui a pouco. Pô, sorte sua. Aqui começou às 11 horas da manhã. Tô sabendo. Foi feio o negócio. Ficou feio o negócio aí. Foi. Não, fez sol o dia todo aqui e agora que tá fechando o tempo. Tá Que tranquilo. bom. Que bom. Pra quem não sabe, o Camargo tá no Guarujá, gente. Tá lá na casa da família dele. Pronto. Bom, podemos começar então? 7h05, vamos lá? Tudo bem. Tudo bem? Então, Camargo, primeiro eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente hoje. As pessoas ainda estão entrando, vão continuar entrando, já temos algumas aqui, tá? E a gente aqui, primeiro, muito obrigado por você parar suas férias para estar participando aqui. Eu queria saber o seguinte, o que é adestramento clássico, hein? Boa pergunta, hein? Já começou bem, né? Mas, assim, eu queria agradecer o convite. Você é sempre uma entusiasta aí do esporte, do adestramento, sempre inovando. Primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de live, né, de conversa, de bate-papo, para ser algo bem descontraído e tirar algumas dúvidas, desmistificar, né? Sim, aquilo que às vezes as pessoas têm em relação a juiz, em relação a provas, né? E mais uma vez parabéns pela iniciativa. Obrigada. E estamos aí, né? E eu posso definir o adestramento clássico parafraseando aí uma grande cavaleira, né? A alemã, que ela fala assim, o seguinte, né? Me fugiu o nome agora, famosa, bem famosa. Puxa, fugiu o nome, a que ganha tudo agora aí nos últimos tempos. Não, a alemã, a outra, que foi vice aqui no Brasil. Que foi vice aqui no Brasil. Marta Della Rosa, eu estou tentando lembrar o nome dela. Não. Bom, enfim, a Grande Amazonas fala. O adestramento é o seguinte, né? É a perna interna contra a rede externa. Eu acho que você não facilitou nem um pouco a vida de... Boa noite, doutora Gláucia. Tudo se resume à perna interna contra a rede externa. Tá certo. E qual é a diferença do adestramento? Um general francês, Laguernière, há 300 anos atrás, ele falava, né, do espado adentro, né? Sim. E que tudo começa e termina no espado adentro, né? E na verdade, é quase uma outra maneira de dizer isso, né? A perna interna contra a rede externa. Sim, exatamente. Isabel Vert, lembrei o nome dela. Isabel. E qual que é a diferença do adestramento clássico para o adestramento circense?
o adestramento Matheus, seja clássico. bem-vindo, Matheus. No adestramento clássico, a gente segue alguns exercícios, né, que imitariam o cavalo, né, em liberdade. O que o cavalo faz no campo, o que o cavalo faz quando solto em liberdade, né? Então, a gente tenta reproduzir esses movimentos. E o circense são coisas que o cavalo não faria em liberdade. Ele faz porque está sendo amestrado, vamos dizer assim, e não adestrado. Exato. Mas nada contra, hein? Pelo amor de Deus. E o que eu acho que é mais importante é que o adestramento clássico é modalidade olímpica, enquanto que o circense é um ato de circo, né, como o próprio nome diz. Sim, é interessante para criadores, né? É um nicho interessante, né? Que as pessoas podem utilizar e ter o cavalo que faça algumas acrobacias, faça alguns movimentos. Né? Realmente não tem nada contra isso, não. Eu, particularmente, acho muito bonito também, quando bem feito, obviamente, né? E que não vai judiar do animal. Bom, e aí vamos lá, vamos começar a falar um pouco de... Eu já fechei, Natália, acabei de fechar o microfone dele. Vamos começar a falar um pouco sobre bem-estar animal e sobre tecnologia, né? O adestramento tem uma característica de ser extremamente tradicional, de manter uma tradição, né? Como é que manter essa tradição está seguindo junto com tanta tecnologia que está se soltando aí no mercado com relação à cabeçada, manta, pelego, que agora não é mais pelego, é protetor de rim, né? Bridões, embocaduras. Como é que o adestramento está conseguindo aliar a tradição a essa tecnologia? Ou simplesmente está abandonando essa tecnologia nova? Não, eu não vejo assim como abandonando um bom protetor de rim, é um bom protetor de rim, tanto faz, vai saltar, se vai fazer adestramento, vai passear, uma boa embocadura, uma embocadura que seja confortável, cada vez menos agressiva, entre aspas, né, para os animais, isso tudo são melhoramentos. Eu vejo tecnologia também não só, quando você me falou do tema, né, eu fiquei imaginando por onde também a gente abordar, né? Não só como equipamentos, tecnologia vendo como equipamentos, mas você consegue ver hoje um upgrade muito grande na parte de criação animal, né? Sim. Tem cavalos aí fazendo 84%, 85% em provas de Grande Prêmio, né? E isso não é à toa, né? Isso é um melhoramento genético, não é muito a minha praia, já deve ter sido abordado em outras lives. Não, vai ser amanhã. Amanhã que a gente tem um veterinário para abordar isso. Sim, mas a tecnologia, o que eu imagino para o adestramento essas transferências de embriões. Hoje você está aqui no Brasil, você consegue comprar um filho de Totilas com uma égua sensacional, um filho de Glamour Dale, quer dizer, ficou muito mais fácil, né? Com a tecnologia de a gente ter bons cavalos, que é o que eu sempre falo, né? Um cavalo razoável, um cavalo não tão bom, um cavalo que não tenha predisposição para o esporte, ele dá o mesmo gasto, ele come a mesma coisa, ele usa o mesmo veterinário, a mesma ferradura. Então, essa parte de melhoramento genético voltado para o esporte e adestramento é onde eu mais vejo a tecnologia atuando. Né? Em relação a equipamentos, obviamente que as celas ficaram mais leves, né? Antigamente a armação da cela era de madeira, né? Eu mesmo tenho uma cela Passier que a armação é de madeira, relíquia, né? Então, questão de uso de equipamentos de segurança, que não se tinha no passado, né? Até questão de treinamento, capacete. O capacete hoje é mais leve, protege melhor. Antigamente, aqueles capacetes lá, às vezes era melhor estar sem, né? Porque machucava mais do que protegia. E era só uma falsa sensação de segurança. O piso também, a gente tem tido muita gente comentando a respeito dos pisos. Isso. Como que o piso tem evoluído, né?
Bem pensado, bem pensado. Né? Evita lesões dos tendões, os cavalos têm uma performance muito melhor. Então, essa parte de tecnologia, realmente, o que eu vejo, um negócio que vai ser, nossa, que vai ser assim, muito legal para o curso do adestramento, né? Que nós começamos aqui no Brasil recentemente, já depois de várias tentativas, essa parte da tecnologia para os juízes, né, aferirem as notas, saem online. Hoje tem um aplicativo, a CBH, que você vê quase que online as notas que os juízes atribuíram. Em cada movimento, né, você tem acesso a essa informação. Isso é bem legal para os competidores, né? Sim. Facilitou a vida, não precisa mais ficar esperando, e você tem como comparar meio que online, né? Isso é bem interessante. Paulo, eu não estou entendendo a tua pergunta. E até mesmo já começando as provas de embocadura, vejo bastante de adestramento. Depois que falou sem embocadura, eu não consegui entender. Você pode, por favor, dar uma esclarecida ou na sua pergunta ou na sua colocação, por favor? Pode abrir o áudio, sim. Isso aí, pode abrir o áudio. A gente não morde, não. Oi, boa noite. Boa noite. Porque eu escrevi errado também na pressa. Provas sem embocadura, Beatless, que está acontecendo bastante na Europa também para adestramento. Sim. Alô? Oi, pode falar. Não, o Beatless é uma realidade, mas as provas não são de adestramento clássico, né? Estão sendo usado nas provas de redes, né? E realmente podemos pensar nisso como uma evolução que mais dia menos dia pode realmente acontecer. O treinamento é outro, a maneira da conexão do cavalo é outra, né? Mas tranquilo, não tenho também nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Alguns movimentos, algumas figuras seriam bem mais difíceis, mas realmente não vejo nenhum problema em relação a isso. Ok. Mas o que mais, gente? Mais alguma pergunta? Lembrando, né, que tudo tem uma razão de ser e a conexão, né? Você tem a conexão, você tem o contato, né? E você tem o apoio, né? A atenção dada pela boca do cavalo na mão do cavaleiro e a atenção dada pelo cavaleiro na boca do cavalo. Isso é primordial e que as pessoas têm que aprender a fazer isso da maneira correta, né? Para que seja algo prazeroso para o cavalo quanto para o cavaleiro. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui que me enviaram ao longo da semana aí. Eu pedi para mandarem perguntas para os palestrantes, né? Então, vamos lá. A primeira dela é o seguinte... Você podia já ter mandado antes, né? Para eu ir treinando. Mas aí não pega de surpresa, não tem graça, uai. Mas tudo bem. Vamos lá. Uma Deixa delas... eu ver os participantes aqui, que são os meus amigos aqui. Mandando pergunta difícil. Vamos lá. Hoje perguntaram sobre Roku. Como é que está sendo o Roku que a FEI proibiu, né? Então, vamos lá. Nós tivemos uma reunião técnica aqui no Brasil com os juízes da CBH, todos os juízes oficiais da CBH e comissários oficiais também, né? No sentido da proibição do rancor. A FEI editou já algumas normas, né? E que a gente vai seguir aqui no Brasil, vai ser colocado isso no regulamento, no sentido de uma advertência durante a distensão e possivelmente até a eliminação, se o cavaleiro persistir nesse tipo de treinamento, né, vamos dizer assim, durante um torneio. O problema maior que eu vejo é em relação a que, durante um torneio, isso é muito fácil, você verifica ali quando o cavaleiro está fazendo o rancor, né? Mas eu penso da conscientização, porque eu não tenho como interferir no treinamento que ele faz em casa, né?
é lógico que às vezes o cavalo mostra na pista para nós, e aí a gente, como juiz, a gente pode... Mas eu acho que o que a gente precisa fazer também aqui... Então, eu acho que a gente começou a falar do Roku, mas a gente faltou um início, Camargo. Faltou a gente contar para o pessoal o que é Roku. Eu vou falar de uma maneira assim, porque eu estou vendo o grupo assim bastante eclético, né? É uma hiperflexão do pescoço do cavalo. Você coloca a boca do cavalo quase que no peito, tá? Para a pessoa poder entender. Então é uma hiperflexão desse pescoço. É um movimento totalmente antinatural. Ele força demais a musculatura do cavalo para o cavalo entrar numa posição que a gente fala em francês, né, no rameneiro, o cavalo entrar totalmente hiperflexionado, e depois o cavaleiro muito experiente, o cavaleiro que tem essa condição, ele consegue depois que o cavalo fique com a cabeça na posição correta durante a prova. Mas foi uma coisa conseguida, né? Foi uma coisa que foi com muita atenção, muita dor para o animal. A gente pensa no bem-estar do animal e não pode aceitar esse tipo de treinamento para o adestramento, né? Assim como algumas pessoas no salto usam alguns subterfúgios, né? Que a gente sabe muito bem como é que são. No adestramento, o concurso seria uma espécie de subterfúgio desonesto, né? E também deselegante para com o animal, né? Porque realmente provoca dor, essa hiperflexão que é feita no pescoço do cavalo. Bacana. Segunda pergunta. Às vezes, viu, Priscila? Oi. Às vezes a gente pega pessoas não mal intencionadas. Elas estão fazendo porque alguém ensinou assim e acha que assim é o certo, entendeu? Sim. Ela não faz por desconhecimento, né? Eu já tive a oportunidade no cavaleiro, não vou dizer qual, não, eu faço assim, porque na hora da prova eu dou uma soltadinha no pescoço, aí ele fica lá, né? Assim, o tempo que você ficou assim, você engessou aí a musculatura do cavalo. Sim. Aí vem a segunda pergunta, talvez eu tivesse tido que inverter, mas aqui mais ou menos na ordem que me mandaram. Qual a diferença entre um cavalo encapotado e um cavalo em cocu? Não, a diferença é o seguinte, eu particularmente, como juiz, eu não costumo usar esse termo encapotado, né? Eu uso o termo mais técnico no meu modo de ver, né? Mas não, já usei também. O cavalo tem que estar com o pescoço na posição vertical. Quando o cavalo está atrás da vertical, alguns chamam o cavalo estar encapotado. Eu sempre coloco nos meus comentários atrás da vertical. Atrás... Pescoço ou a cabeça? A cabeça. Cabeça. Atrás da vertical. Falou pescoço. Sim, exatamente. Não, desculpa, a cabeça atrás da vertical, né? Ou atrás da mão. O roncur é isso em excesso. O roncur é quando o cavalo coloca literalmente o pit, né, a boca no pescoço, né? E aí realmente é a hiperflexão. Quando passa do limite do aceitável, né, quando o cavalo tem que ficar na posição vertical e ele vem para trás da vertical, eu coloco sempre nos meus comentários, olha, o cavalo está atrás da vertical, atrás da mão. Quando ele passa desse limite, ele vem quase com uma posição que realmente, quando o cavalo ele encapota ou ele vem atrás da vertical, ele é uma fuga do contato, é uma fuga do apoio. Então, isso é uma coisa que ela não é aceitada no adestramento, porque o cavalo está fugindo ao contato da mão do cavaleiro. Por isso que é uma penalidade grave, que você tem que descontar pontos em cada figura. Tá bom? Mas o roncur é feito no treinamento. Não dá para entrar numa prova fazendo porque seria um absurdo. O juiz iria eliminar o cavaleiro na hora de entrasse. Outra pergunta que fizeram. Foi claro para quem perguntou? Bom, não sei se a pessoa está aqui ainda. Beleza. Tudo bem. Olha, gente, eu estou vendo aqui que tem muita gente que está iniciando no adestramento. Doutora Alessandra, doutor Feijó, doutora Silvia. Pô, só tem médico aqui, gente.
Matheus, Valentina. E aí, então, gente, podem perguntar também, tá? Participem, por favor. Bom, vamos lá. Próxima pergunta que a gente tem aqui. Todo mundo tem que entrar de... Pode falar, Lê, qual é a sua pergunta? Pode até ligar o microfone, se quiser. Só um oi, então tá bom. Tem cachorro aí? Não, já parou. Então, como que o adestramento ajuda em outras modalidades? Ah, sim, pergunta sensacional. Né? O adestramento é a base para todas as outras modalidades, sem sombra de dúvida. Né? Um cavalo de salto, eu costumo dizer que o trabalho de plano ele é essencial. O cavalo ele vai saltar, ele vai aprender a saltar, mas o cavalo ele tem que ser conduzido entre os obstáculos. Né? E a gente vê muita gente, é uma crítica construtiva, obviamente, né? Que é um grande atleta, né? A pessoa consegue fazer o salto, mas não é um cavaleiro, ele vai de acordo com... vai se equilibrando ali na sela de qualquer jeito, ele não senta, ele não usa meias paradas, eles não sabem fazer uma curva, que é os efeitos das rédeas, rédea de abertura, rédea contrária, rédea direta, rédea de oposição, e aí vai meio que de carona. Como o nível dos cavalos melhorou bastante no Brasil, eles conseguem até saltar um pouco mais alto. Mas quando você vê em alto nível, né, saltando 1,20 m, 1,30 m, você vê que a base do adestramento ela é essencial. Essencial. O cavalo tem que saber por que o cavalo tem que fazer um círculo no adestramento bem feito, né? Sem sair de espada, sem cair de garupa. O cavalo ele tem que saber fazer um bom círculo, porque toda a prova de salto são semicírculos, né? Você tem que saber fazer uma meia parada para você reunir o cavalo, mexer com o ponto de equilíbrio do cavalo. Você quer um cavalo mais sentado, você quer um cavalo mais em uma posição, um ponto de equilíbrio mais para trás, para liberar as espadas, para o salto sair melhor. Então, o adestramento, com certeza, o cavalo, tudo bem, é enduro, vamos fazer ele enduro, mas o cavalo tem que estar adestrado, óbvio, né? Andando aí 180 km por trilhas, tal, simplesmente o cavalo tem que saber usar a musculatura também, né? E para provas de rédeas e volteio também, né? Então, assim, realmente eu acho que um bom trabalho de adestramento serve para todos os esportes, sem sombra de dúvida. É o que todos falam de trabalho de plano, né? Trabalho de chão, né? De chão. No adestramento a gente até fala trabalho de chão é uma outra coisa sem estar montado. Mas nos outros esportes costumam se referir ao trabalho de chão como do adestramento, né? Uhum. Sem dúvida. Próxima pergunta, então. Todo mundo no adestramento monta de espora, alguns de chicote. É para machucar o cavalo? Boa pergunta, né? Vamos desmistificar isso, espora e chicote. Vamos desmistificar, né? Você tem no adestramento ajudas naturais e ajudas artificiais. Então, como ajudas naturais, você tem as mãos, né? As pernas, o peso do cavaleiro, né? E também a voz, né? Que são ajudas que vêm do cavaleiro. E você tem ajudas artificiais, as esporas, né? E o chicote. No adestramento, o uso da espora, inclusive se ele é bem controlado, né? Porque se você usar em demasia e o cavalo sangrar, você está eliminado do torneio. Nada mais é a espora do que um reforço, né, da perna. O cavalo, você coloca a perna, o cavalo não respondeu, você
encosta as esporas. O chicote é o reforço da espora. Então, você condiciona o cavalo que você coloca a perna, ele tem que responder à sua ação de perna. Ele não respondeu, você coloca a espora. Ele não respondeu, você entra com o chicote. Chicote, na verdade, não serve para bater, é só uma atenção que o cavalo fica, né? Ficar um pouco mais atento. Não é para ser usado como chicote para bater. Quando o cavalo ele pega esse condicionamento, no momento que você só encosta as pernas, ele vai. Isso é o adestramento. Então, você vê cavaleiros de alto nível, você vê cavaleiros, aí pega os vídeos, etc., simplesmente, como diz o meu professor, né, o Orlando Facada, né, o cavalo sente o geladinho da espora, ele já vai responder à perna do cavaleiro. Não precisa nem encostar a parte da roseta ou parte do cão da espora. É para ele sentir que realmente você pressionou. E esse realmente é um bom cavalo, né? Então, são etapas que você tem que saber condicionar o cavalo. Mas, de maneira alguma, causa lesão ou machuca o cavalo. Bacana. A Alessandra fez aqui uma pergunta legal. Qualquer raça de cavalo pode fazer adestramento? Todos têm potencial de fazer todas as figuras / movimentos do adestramento? Uma pergunta boa, né? Na verdade, não existe um empecilho nenhum para a raça de cavalo para fazer os exercícios. Tem um vídeo famoso na internet aí, eu acho que muita gente já viu, aquela mula, né, fazendo o Grande Prêmio. Eu não sei se... Não vou lembrar agora, mas existe um vídeo famoso, que corre aí no mundo, tem no YouTube, né? Uma mula, e ela fez todas as figuras do adestramento. Então, na verdade, nós não temos uma raça específica durante as provas, a gente nem pode falar isso. A mula marota Agora, da Cláudia lógico, Leitões, que já fez prova de adestramento, não sei se é ou não. Como? A mula marota da Cláudia Leitões, que já fez prova de CCR com adestramento, eu também não sei. Eu não sei dizer. Mas esse vídeo é da Europa, né? E Sim. tem uma mula que fez todas as figuras, pirueta. O que ocorre é que, na modalidade de adestramento, nós temos alguns pressupostos, né? Então, e eles são tipo dogmas, né? Então, por exemplo, um passo, né? Você tem que ter os 4 tempos do passo bem definidos, né? Ritmado, na cadência. Então, às vezes, se tiver um cavalo que ele não tem esse ritmo, 1, 2, 3, 4 na cadência, porque ele é um cavalo que marcha e ele vai fazer 1, 2, 3, 4, ou ele é um cavalo que lateraliza, para o nosso esporte chamado adestramento olímpico, esse cavalo será penalizado, mas não pela raça, e sim pela maneira como ele anda. Existem cavalos de marcha que têm um passo bom, existem cavalos de alemães que têm um passo lateralizado. Obviamente, assim como os atletas de outras modalidades, lógico, né? Você vai ter uma predisposição melhor, algumas raças têm uma predisposição melhor pelas características físicas do animal. Mas eu já vi provas de adestramento com pôneis, né? Já vi com mula, e se tiver dentro do que é preconizado, o trote, 2 tempos marcados, a andadura suspensa, o galope, 3 tempos, com um tempo de suspensão, pode fazer a prova. O que acontece é que, às vezes, o cavalo não tem esse tempo de suspensão no galope, ele fica sempre com uma pata no chão, isso também seria penalizado dentro do nosso esporte de adestramento olímpico, dentro das normas que a Federação Equestre Internacional preconiza. Deu para entender, Ale? Tranquilo? Não estou vendo. Show. É a Alessandra, né? Isso. Tá. Show. Porque logo mais vai chegar a pergunta, né? Por que o cavalo lusitano e o alemão? Qual que você prefere? Isso aí está demorando. Na verdade, a pergunta que fizeram não foi bem essa, mas tem aqui uma parecida. Por que na Europa se usa tantos cavalos de adestramento e aqui no Brasil
a maioria lusitana? É quase isso. Para quem não sabe, eu sou diretor de adestramento da Associação Brasileira do Puro Sangue Lusitano. Ou seja, ele puxa o saco do lusitano. Mas não é, sabe? Eu trabalhei na Polícia Militar durante 32 anos com cavalos alemães. Todos os nossos cavalos, lá, os nossos criatórios, são cavalos BH, né? Brasileiro de Pismo, cavalos considerados aí alemães. Né? Os nossos galeões são alemães. Então, eu não tenho essa... Eu realmente gosto de cavalo. Agora, se você me pergunta por que tem bastante lusitana, aí é questão de oferta, né? Que aqui no Brasil ele realmente tem um criatório de lusitano voltado para o esporte e adestramento. Isso foi ao longo dos anos, né? Obviamente o cavalo lusitano é um cavalo usado para touradas, né? Usado para guerra, combate corpo a corpo, né? E é um cavalo que tem 2.000 anos de studbook, né? Então a genética foi sendo melhorada e para o esporte de adestramento, e hoje o Brasil realmente é um criatório fenomenal aí de cavalos para o adestramento da raça lusitana. E aí a questão de oferta e a questão de comodidade, de facilidade para montar, por isso que realmente temos bastante cavalos lusitanos em provas aqui no Brasil. Acredito que em comparação à Europa, né, que realmente é mais usado pela Espanha e Portugal. Mas os cavalos estão chegando lá, sim, com cada vez mais predisposição para o esporte. Bacana. Outra pergunta que fizeram aqui, peraí que me perdi, tem que achar. Às vezes é difícil, fica anotando um monte de coisa, daí a loira aqui dá umas loiradas. Ó, apareceu uma aqui. Essas individualidades do cavalo, lateralidade a exemplo, podem ser superados por uma boa preparação do cavalo associada a um bom cavaleiro amazonas que tenha um bom domínio da modalidade? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvidas. Existem diversas maneiras de você treinar o cavalo e para diminuir esse tipo de problemas, vamos dizer assim, um bom cavaleiro consegue, sim, atenuar, né, se for o caso, ou até mesmo resolver o problema para a modalidade de adestramento. E já vi vários casos assim de cavalos que tinham uma nota 5 e, de repente, foi ter uma nota 8, né? Porque usou o método certo de treinamento e conseguiu consertar ou resolver o problema. Próxima pergunta. Há alguma preocupação com o bem-estar do cavalo durante a prova? Sim, sem dúvida. O juiz, né? Todas as provas a gente tem um juiz. Todas as provas a gente tem um juiz que é e na letra C. Então, naquele momento, ele é o presidente do júri. Então, um cavalo, se apresentar alguma claudicação durante a prova, se apresentar um sangramento na boca, nas patas, no corpo do cavalo, o juiz ele chama o cavaleiro, verifica e ele eliminado. O cavaleiro fica desclassificado daquela prova. Isso acontece com bastante várias vezes isso acontece. Eu mesmo já tive que eliminar alguns cavalos do torneio porque estava mancando, e principalmente torneios que não tem o exame antes, né? Porque geralmente aí para quem está começando, né, na prova, as provas oficiais ela já começa um dia antes com a inspeção veterinária. A inspeção veterinária é feita pelo veterinário e pelo juiz, pelo presidente do júri, né, pelo membro do júri. Então, nesse momento,
a prova já começa aí. O cavalo pode ser eliminado porque apresentou uma manqueira ou uma irregularidade e ele não faz a prova no dia seguinte. Existem algumas provas que, por questão de logística, por questão de facilidade, por questão de custo até mesmo, né, que não tem essa inspeção. Então, durante a prova, o juiz em si ele percebe esse tipo de claudicação, esse tipo de manqueira, e aí o cavalo é realmente eliminado. Pensando no bem-estar do cavalo, obviamente. Para quem não sabe também, né, se perguntou, existe controle de doping, né, feito aleatoriamente. Aqui no Brasil é só do cavalo ou já é do cavaleiro também? Não, só do cavalo. E no salto, nos Estados Unidos, a gente teve um problema com um cavaleiro brasileiro que foi pego no doping e ele foi suspenso da feita. Foi bem... No cavaleiro? No cavaleiro. Ah, e tomou... Realmente eu desconhecia essa informação. Foi um excelente cavaleiro brasileiro, diga-se de passagem. Ele tinha até uns estábulos na Flórida, recebia o pessoal agora para aquele evento grande que tem salto, literalmente, que fica aí 2 meses de prova. Eu esqueci o nome agora do evento. Ah, interessante. Pode ser que migre, né, para o adestramento, o doping do cavaleiro, porque realmente é um binômio ali, né? Sim. É um binômio que funciona, né? Eu costumo dizer que é um centauro, né? Você empresta você é a cabeça e o seu corpo vira cavalo, na hora, né, no momento da prova. Né? O Matheus está aqui pedindo para explicar como que é avaliado as provas de freestyle. Acho legal comentar também se existe só no Grande Prêmio ou se tem freestyle nas demais categorias. E qual a função de cada juiz? Não, a questão do juiz geralmente você tem provas, as provas oficiais, né, quase que na totalidade são 5 juízes, cada um fica numa letra, né? Letra C o juiz, é o presidente do júri, a letra H, M, E e B. Questão de custos, às vezes questão de realmente, na maioria das vezes é custo, né? E a Sônia ali, como é que ela é chamada quando ela fica ali para ver? É só juiz de arreamento, né? Você tem, então, aí você tem os 5 juízes de prova e você tem o juiz de arreamento, né? E que ele faz essa conferência do material e também do cavalo ao término da prova, para verificar se tem algum sangue, se o cavalo sangrou, se o cavalo teve alguma não conformidade. Aí ele reporta ao juiz em C e a desclassificação cabe para o juiz que estava na letra C. Então, o juiz em si ele tem bastante importância no torneio. Assim. É bastante responsabilidade, né? Eu fiquei de juiz em C na seletiva para o Pan-Americano do Chile. E eram 20 cavaleiros, 22 cavaleiros ali. E realmente ele há uma preocupação muito grande, né? Porque se o cavaleiro erra, você tem que corrigir, você tem que tocar o sino, você tem que observar, né? E foi uma experiência bastante interessante ali, de ficar de presidente do júri num país tão tradicional e para uma seletiva do Pan-Americano, né? Foi bem legal. Mas aumenta muito a nossa responsabilidade. Dentro da... Ele perguntou mais o que mesmo? Foi? Sobre o freestyle. Opa! Você... Oi, desculpa, eu desliguei o microfone. Oi. Sobre o freestyle, estou falando, eu estou dando tilt já. A loira aqui está fazendo umas loiradas. Sobre o freestyle, como é que funciona, como é que é avaliado, quais são as provas que tem o freestyle? Se é só grande prêmio. Tá. Não. Você tem freestyle em várias categorias, né? Geralmente nas provas da FEI. Então você tem lá Young Riders, né? Você tem Júnior,
e Júnior, Young Riders, e aí os cavaleiros sêniores. Você tem freestyle, que é a chamada é para São Jorge, e você tem freestyle de Grande Prêmio. Basicamente, é uma prova bem interessante. Eu acho que o adestramento deveria usar bem mais isso, né? Desmistificar isso. Então, é uma prova em que o cavaleiro ele monta a sua reprise e, obviamente, ele vai melhorar, ele vai procurar fazer os exercícios que o cavalo dele faz melhor. Você tem os exercícios obrigatórios, mas não sequenciais. E você tem também uma outra parte que é julgada a posteriori, que é a parte de coreografia, a parte de uso da música, né? Então você tem uma parte técnica e uma parte artística, né? E é bem interessante o julgamento, é bem interessante esse tipo de prova, e eu acho realmente que a gente poderia usar bastante isso. Bacana. Nós temos no regulamento de adestramento, eu até trouxe aqui, né? Para quem tem curiosidade, você entra no site da CBH, ó, regulamento de adestramento da CBH. Esse aqui é de 2020. Provavelmente o ano que vem ele vai ser atualizado. E lá no final, nós temos as diretrizes para atingir os graus de dificuldade do freestyle, né? Então, aqui explica tudo como é que funciona, como que é atribuído nota, como que é feito o julgamento, é bem interessante. E também, assim, várias questões que a gente tem, as pessoas perguntam, né? Eu costumo desmistificar. Baixem o regulamento, eu tenho no meu celular, eu tenho aqui impresso, é muito interessante. Aqui explica quase tudo que você realmente precisa saber. Em relação a freestyle, em relação a pôneis, é muito interessante. É uma dica que eu estou dando para quem está começando. Dá uma olhada no regulamento, os tipos de embocadura, a parte inicial do regulamento, que eu chamo de uma parte geral, ela explica como é o passo, como é o trote, como é o galope, como que tem que ser, os tipos de concurso. É muito interessante e é gratuito, é só ali baixar e depois consultar. Bastante bem completo esse de 2020. Ele realmente abarcou todas as situações aí que a gente pode. E também no site da FEI, eu já recebi, por ser juiz da FEI, o regulamento atualizado de 2021 já saiu também. Ele vem em inglês, mas, na verdade, o que rege o adestramento no Brasil é o da CBH. Obviamente que ele se reporta ao regulamento da FEI, mas não em sua totalidade. A gente tem algumas coisas que são da nossa realidade aqui do Brasil, e então eu aconselho aí, muita gente nem sabe que tem isso, e é fácil de pegar, é só baixar no site da CBH. CBH / tracinho hipismo. Já cai lá e aí você procura o regulamento lá do adestramento que vai estar lá. Bacana. Próxima pergunta. O freio então a gente já falou, né? Eu pedi para mostrar a apostila do regulamento. Ele mostrar a apostila. Essa aqui eu imprimi. Eu imprimi em folha A4, né? Aqui, regulamento de adestramento. Mas eu tenho baixada também no celular, no tablet, é muito fácil. Essa regulamento que rege o adestramento no Brasil, tá? Recentemente eu fiz um curso agora com juízes internacionais da Federação Internacional da FEI, né? Nós fizemos o nosso refresh de juízes internacionais com a juíza Maribel Alonso, que foi presidente do júri aqui na nossa Olimpíada, né? E alguém já colocou aqui, a Priscila. Boa, Priscila. Muito bom. É só entrar aí que você vai encaixar todos os regulamentos e os anexos dele, vai ficar do tamanho do que o Camargo tem aí na mão. É bem legal. Fiz esse curso de atualização, né, da Federação
internacional, e agora, também no começo do ano, a gente tem até 31 de março para fazer um curso que nós somos avaliados, né, na questão teórica. Então, a gente vai agora, esse mês, agora vou pegar o regulamento da FEI, dar uma olhada nas alterações, porque, por ser juiz da FEI, a gente tem que participar dessa avaliação, né? Mas sem problema, não tem nenhuma... Há algumas alterações em relação às categorias, a categoria de Mirim, Children, né? E ela vai ser avaliada como é uma prova de cavalos novos, em que você tem 2 juízes julgando o cavalo, mas um juiz vai julgar 2 juízes julgando o cavalo e o cavaleiro ali, mais o cavaleiro, né? E um juiz vai julgar a reprise em si. Essa é uma alteração interessante que nós teremos aí para o próximo ano, na categoria Children. Primeira mão, isso aí, para muita gente não sabe. Então, não vai ser julgado por 3 juízes as figuras, e sim como uma prova de cavalos novos. Oi? Matheus, essa é especificamente para você, hein? A sua prova que vai mudar. Ele é Children? Ele é Mirim. Mirim. Último ano, né, Matheus? Eu acho. Vai ter 14, Mirim, né? É último ano. Legal. Bem interessante, é julgar o cavaleiro, né? Sim. As ajudas do cavaleiro, se o cavaleiro está aplicando as ajudas corretamente, a posição, o assento, que é a prova inicial, né, da FEI, né? É a prova que na Europa o cavaleiro começa, né? Bacana. Outra pergunta aqui que tem. Deixa eu escolher aqui qual que a gente vai agora. Um monte. Vamos lá, aproveita. Camargo, com relação à pandemia, teve até um grupo que também você acabou participando de fazendo as provas online, né? E com relação a isso, você acha que isso facilitou um pouco, teve mais procura com relação ao adestramento? O que você achou? Na verdade... Se realmente isso vai virar assim para continuar. Né? Na verdade, assim, existe até uma proibição da Federação Equestre Internacional de que houvesse provas online. Provas, né? Porque realmente é muito difícil. Uma pista é de um jeito, a outra pista está ensopada, a outra pista está seca, cada um no lugar. Não tem como você fazer uma prova, né, em que o juiz vá ser e consiga as mesmas condições para todo mundo. Né? Então, em virtude disso, mas surgiu aí um negócio dos treinos, né? Isso eu achei bem interessante. As pessoas mandam seus treinos, os juízes analisam. Teve até a CBH que encampou essa ideia, né? E isso inaugurou essa modalidade. Acho interessante, porque às vezes você está fazendo uma meia pirueta, onde é uma meia volta, e através desse treinamento online, o juiz pode te orientar o passo do seu cavalo, não está bom, etc, etc. Né? Então, é uma tecnologia que ajuda e está encurtando a distância. Eu andei vendo alguns treinamentos também de salto online. Né? Achei bem interessante. O cavaleiro está lá na Europa, tem uma outra pessoa aqui no Brasil com o fone, e ele está dando aula de salto online. São coisas que... Tem de adestramento também. É o novo normal, né? Tem de adestramento também, né, Ale? A gente faz bastante. Então. Eu acredito até que o adestramento até seja mais fácil. A aula de salto online tem que ser bem difícil para o instrutor, né? Não é muito fácil, mas é gostoso, é um desafio gostoso. Aí a próxima pergunta é essa. Você acha que os cursos online, tem vários, principalmente fora do país, que eles vão ajudar os cavaleiros melhorarem a
sua equitação, aos cavaleiros melhorarem a sua equitação, dei nó na língua aqui, né? Sem dúvida. Particularmente, eu gosto muito da empatia, né? Eu dou aula há muitos anos, né? Para você ter uma ideia, eu não gosto nem de usar o microfone, né? O microfone quando a gente está dando aula, porque eu acho que a entonação de voz, a empatia, né? O olhar, isso tudo faz parte ali da instrução, né? Mas a pandemia está aí, é uma realidade, e isso veio a nos obrigar, né, a aderir ao que existe o ideal, né, e existe o que é factível. Então, eu acredito que as pessoas têm que se reinventar e realmente inovar nessa área. E se houver uma boa conexão entre instrutor e alunos, não vejo nenhum tipo de problema em relação a isso, não. Mas, particularmente, eu prefiro estar presente. E no nosso caso, né, até esse nosso tete-a-tete é com máscara, distância segura, eu não vejo... Mas tem muita gente em outros estados que gostaria de ter uma oportunidade de ter uma aula de adestramento e que não tinha oportunidade. Assim como existem os ídolos, né? Em todos os esportes. Sim. Né? E Sim, agora isso você é consegue interessante. chegar no seu ídolo, conversar com ele, ter uma aula com ele, isso é muito bacana, né? Isso é legal, é verdade. Pensando por esse lado, realmente encurtou as distâncias, né? Sim. Lá no Belém do Pará, consegue ter uma aula aqui com um professor que ele sempre gostou e sempre quis. Né? Sim, sim. E aí a Outra tecnologia vai nos ajudando. Né? Por exemplo, aqui a minha irmã colocou aqui um equipamento, uma luz, para a gente poder fazer a live. Porque... Nem me fale. Aqui eu tô com duas. Eu não sou muito bom nesse tipo de coisa. Tá um calor lascado aqui. Dentro da lâmpada. E tá escuro. Bom, mas vamos lá. Não, estamos aí, vamos lá. Pronto para responder. Gente, quem mais quer perguntar? As perguntas estão sendo feitas diretas para você por escrito, é isso, né? Alguns já mandaram antes. Se quiser também fazer a pergunta com o microfone, a gente está à disposição aí. Vamos aproveitar. Sim. Não são, essas perguntas não são das pessoas aqui. Algumas são, outras não. Uhum. Outra pergunta que fizeram muito em todas as modalidades, digamos assim, que a gente está vendo aqui nesse workshop, e a ideia desse workshop é mostrar toda a tecnologia que está vendo junto do cavalo, não só numa modalidade, mas em todas. E um ponto que todo mundo bate é com relação à popularização e à divulgação do esporte. Como fazer para o esporte ter mais pessoas que gostem, para a gente conseguir mais patrocínio fácil, para que a parte de marketing funcione melhor. Por que o adestramento é tão fechado? Por que o adestramento é tão quieto comparado com o salto? E mesmo com o salto tem muito problema. Né? Não é televisionado, enfim. É difícil de você ver uma prova. Agora a gente tem a High Play aí ajudando, mas mesmo assim, no salto a gente tem alguns locutores. Um deles até participou aqui, que foi o Monzon. Sim. Mas no adestramento, quando passa alguma coisa, não tem um locutor. Antigamente tinha a Sabine na Sport TV. Agora a Sport TV também não está mais televisionando. Tanto é que, assim, quando nós viemos aqui para o interior, nossa foco era justamente o adestramento. Vamos fazer o adestramento. Aí choveu de gente falando, vocês domam, vocês fazem o cavalo da patinha? Da patinha, ele senta, sabe? Não é esse. Esse é o circense. Então a gente teve que voltar e estudar nomenclatura. Para você ter uma ideia, né? Se tudo der certo, isso é uma preocupação minha lá pela Associação do Lusitano, né? Do qual sou diretor, minha, do presidente, da turma lá, né? Da diretoria. É com a popularização mesmo do esporte.
nós temos previstos para maio, esse ano, a gente fazer um torneio internacional nas areias da praia aqui do Guarujá. Aberto ao público, com arquibancada e etc. Já temos várias tratativas com o prefeito. O projeto está andando, está pronto. Se realmente a pandemia aí não nos atrapalhar, nós teremos um concurso internacional nas areias da Praia do Guarujá, aqui na Praia da Enseada. Teremos um concurso nacional e a internacional do Lusitano. Por que eu pus um concurso nacional junto também? Para que outras raças venham competir, venham participar. Não fique só dentro dos lusitanos. Então, teremos um concurso, teremos a Copa do Lusitano. Não é um pouco complicado por causa do mar? Não, vai ter uma arquibancada. Ela fecha ali a visão do cavalo para o mar, entendeu? O cavalo vai estar numa arena na areia. Ele não vai, não vai ser muito quente? ver o mar. Oi? Não vai ser muito quente? Em maio, não. Maio é até friozinho aqui, não tem problema, não. Para você ter uma ideia, Priscila, durante muitos anos, quando eu estava na Polícia Militar, e acho que até hoje existe, um grande torneio da Polícia do Espírito Santo é lá na praia, lá em Vitória. É uma praia na areia, é uma prova na areia da praia e a cidade para assistir. Só que é uma prova de salto. Né? Podia passar para estadual também, né? Nacional e estadual. Nós estamos em tratativas. Pode ser que seja a diretora, né? Pode ser que peça a data para fazer também um estadual junto. Para nós. E aí, Matheus, Silvia, vamos? Fê? Melhor. Fê também está aí. Fê, Silvia, Matheus, vamos embora para a prova? Ali, você está na outra aí, fica aqui perto, se quiser carona, vamos embora? Vai ser ali em frente ao Hotel Casa Grande, né? E eles vão nos dar todo o apoio da parte de logística e serão construídas as baias e eu acho que é bem legal isso. Quando eu era tenente novinho, ainda tinha aquelas provas no Parque da Água Branca, que eram fantásticas, né? Sim. O público aplaudia. Então, eu vejo com muito bons olhos isso. Eu cheguei a ver provas em Porto Alegre, à noite, de Kir, com holofotes, né? Iluminando só o cavalo e o cavaleiro na pista escura. E é um evento na cidade, isso aí em 92, 93, lá em Porto Alegre. Eu acho que isso vai trazer a parte do Kir, do freestyle, né? Vai trazer bastante público para assistir, porque o adestramento ele é muito técnico. A pessoa olha ali e não, para quem não sabe, aquilo acaba ficando maçante. O cavalo dando uma voltinha para cá, uma voltinha para lá, galopando aqui, galopando ali. E quando você pega tecnicamente para julgar, você vê o quanto é difícil, né? O quanto é elaborado, quanto cada figura daquela tem uma nota e realmente isso trazendo o público e essa parte de você comentar o que está acontecendo de uma maneira didática, eu acho que vai realmente trazer mais gente para o nosso esporte. Eu vi na Europa, eles lançaram, não sei se pegou, se não pegou, mas o público usava um tipo de um headphone para ouvir o comentarista, para não atrapalhar a prova. Você chegou a ver isso? Perfeito, porque quando a gente teve essa iniciativa aqui, aconteceram alguns problemas em relação a isso, né? De as pessoas ficarem melindradas em relação ao comentarista. Né? Então, que a gente tem que se despojar também de algumas vaidades, né? Para aceitar que isso seria um bem comum. Né? Uma coisa eu dou como exemplo a minha esposa. Ela, no começo, não conseguia ver 3 provas de adestramento. Eu falei, nossa, isso aqui é muito chato. Aí, quando ela passou a me secretariar e perceber quanto é complicado fazer aquelas figuras, e quando a pessoa entende, ela gosta, né?
Bacana. Mas eu acho que essa iniciativa aí até que o Lusitano tinha, né, de fazer os grandes eventos, as grandes exposições no interior, angariando o público para público diferente, público que vai ali a ver um show, né? Eu acho isso interessante. Eu tive uma oportunidade, a gente aprende a gente aprende vendo, né? E uma vez eu fui ver um torneio internacional em Bolonha, na Itália. E durante o dia todo teve provas diferentes. Prova de velocidade, então um cavalo contra o outro e os obstáculos. Prova de cavalo e pônei. Então o cavalo saltava o obstáculo alto, o 1, o 2 era o pônei, o 3 era o cavalo grande, o 4 era o pônei, e assim ia. Depois tem a prova fantasia. Aqueles irmãos Whittaker se fantasiaram de Nero, né? E aí para tudo, é o dia inteiro de prova, entrada franca. Aí para tudo, as pessoas vão jantar e depois tem o grande prêmio. Aí todo mundo compra ingresso, entra no recinto para assistir o grande prêmio. Então, durante o dia inteiro, teve provas gratuitas, né, vamos dizer assim, para trazer o público. Aí quem que ficou lá o dia todo não vai querer ver o grande prêmio. Então, são ideias sensacionais, né, que a gente vê aí, que poderia ter aqui provas diferentes, né? No salto tem bastante. Um Eu adestramento. mesmo já saltei algumas provas dessa em equipe, né? E um Então, cavaleiro salta o ímpar e o outro salta o par. ou Já faz então 18 anos que eu velocidade. saí do salto, né? Detalhe. Mas no adestramento a gente tem aí a parte artística, né? A gente tem que usar o freestyle, a gente tem que usar a música, né? Para Não só, né? fazer. Tem os carrosséis também, que aqui no Brasil são muito pouco feitos, muito pouco apresentados. E tem Carrossel que eu fiz a minha vida inteira lá na polícia. Que é tão bonito, né? Tão bonito, exato. Tem os padedês, né? Tem muita coisa legal. O carrossel, ele substituiu aquelas justas medievais, né? Ele era a disputa, né? O que é carrossel? Estou perguntando aqui. É isso que eu ia falar, gente. Vamos falar de carrossel, porque senão... São vários cavaleiros, Matheus. No regimento, nós conseguimos fazer um com 84 cavaleiros ao mesmo tempo. Mas é fazendo uma reprise. Oi? É a partir de 4, né? De 4 nós conseguimos 80 foi um recorde em 1992, que era o aniversário do Regimento de Cavalaria. Se procurar na internet, você vê a carrossel do Regimento 9 de Julho, você vai ver. E são vários cavaleiros fazendo várias evoluções, ao passo, ao trote e galope, fazendo uma reprise. E é uma coisa muito bonita de se ver, realmente. E ele teve origem lá na França, né? Por isso chama carrossel. Nos primórdios do carrossel eram disputas realmente para ver quem fazia mais bonito, mais bem feito, até como uma modalidade esportiva. Hoje é só artístico. Mas eu concito aí a procurar na internet. Você monta as reprises e aí as pessoas têm que ir fazendo junto. E é legal porque sai do centro de você prestar atenção em você e no seu cavalo. Você tem que prestar atenção em você, no seu cavalo, no da frente, no do lado e no de trás. Pois é. Porque você tem que fazer todo o conjunto. Né? Então, nós tínhamos um fazendo nós tínhamos lá para a direita, enquanto o outro está para a esquerda, e tem que ser concomitante, chegar na linha do meio junto. Você imagina, Priscila, um cruzamento de 4 duplas ao mesmo tempo, ali em X. Isso é assim, saía passa ao galope. Outro, passando, tá, Matheus? Faz mais ou menos. Ao galope, pensa nisso. Que a dificuldade que era treinar para chegar nesse nível de excelência. Sim. Era bem difícil de fazer, é uma mas delícia, a gente Matheus. conseguia. É realmente delicioso. É difícil pra caramba, mas é uma delícia. Na internet tem bastante lá. Coloca assim, carrossel, Regimento 9 de Julho. Muito grande, eu acho que no final de 2018 ou 2019, na Hípica Paulista. Sim. É o Coronel tem lá, de vários. o Coronel também que estava lá.
Lá tem um bem Sim. grande. E assim como também tem muitos aqui em Tatuí, no Aras da doutora Clélia, qual é o nome? Centauro? Foi Centauro. isso. E ela também faz às vezes, Matheus. Então, Mais para isso eventos são coisas, essas apresentações de carrossel, apresentação de adestramento sem cabeçada que a gente vê, né? Isso vai fomentando, vai trazendo o público, e eu acho que essa é a solução. E depois a gente vai introduzindo a parte do adestramento clássico, que realmente é muito técnica, mas aí a pessoa já está apaixonada pelo cavalo e vai cada vez mais curtir a prova. Agora uma pergunta difícil que me fizeram aqui para fazer para Mais você. uma. Mais uma. Por que foi cancelada a prova no DTC? Se continua tendo a prova de salto e não estava chovendo. Foi o que me falaram, não sei. Priscila, eu não tenho a menor ideia. Eu não participei da organização, não tenho a menor ideia. Não fiz parte, não sei o que aconteceu realmente. Ok. Outra pergunta que me fizeram. Falaram que ouviram falar que existe um treco chamado Small Tour e Big Tour. Esse Small Tour é um número menor de provas que tem que fazer para poder classificar? Ou o que quer dizer? Não. Vamos lá, vou aproveitar até para explicar isso didaticamente para as pessoas entenderem, né? Aqui no Brasil, a gente tem basicamente duas vertentes de provas. A gente tem as provas chamadas americanas, do qual a gente compra o direito de uso, né? Que é a mais comum, que a gente está acostumado. Iniciante, elementar, preliminar, média 1, média 2 e forte 1, certo? Essas provas, elas são, que a gente chama, elas são provas que são feitas nos Estados Unidos. Cada confederação usa, por exemplo, a do Chile, eles usam as deles, o argentino usa os deles, a gente usa essa americana, a gente compra os royalties daí para a gente poder usar. E ela termina na Forte 1, certo? Ótimo. As provas da Federação Equestre Internacional, elas são provas de cavalos novos, 4, 5, 6 e 7 anos, certo? Então, aí nós estamos aí. São provas de cavalos novos. Dentro da Federação Equestre Internacional, nós temos as provas de Mirim, Júnior, Children Júnior e Young Riders, certo? Que aí é pela idade, tá? Que vai até os 18 anos. E aí nós temos as provas de Small Tour. O que vem a ser o Small Tour? O Small Tour nós temos duas reprises. A reprise São Jorge e a Intermediária 1. Esse é o Small Tour. Né? Medium Tour, nós temos a reprise 2, né? E seria a Forte 2, americana, tá? Só que a Forte 2, ela já é da FEI, tá bom? Então, ela já segue as normas da Federação Internacional. A Forte 2 é a primeira prova da Forte 2 é o nível São Jorge, que a gente chama a prova de São Jorge. A São Jorge e a Inter 1, a Intermediária 1, e são o Small Tour. O Medium Tour a gente quase não vê, mas existe. A Intermediária A e a Intermediária B. Hoje já estão começando a usar mais isso na Europa. E o Big Tour são as provas de grande prêmio, né? Então, grande prêmio, a reprise grande prêmio especial. Todas essas séries da FEI que eu falei têm o seu freestyle correspondente. Tá? Então, o Small Tour significa que são as provas de nível Forte 2, que seria São Jorge e a Intermediária 1. Esse é o Small Tour, Medium Tour e o Big Tour, que são as provas de grande prêmio. Tudo bem? Tudo bem, acho que ficou claro. Sim, gente, queríamos aproveitar que estamos com bastante gente aqui, agradecer os nossos patrocinadores, que é a FL Trade Horse, Laboratório Veterinário Santé, Lavizu, Vetnil,
Tec Ingrid Nutrição Animal, The Horse, Spur e Celas Patrícia. Muito obrigada por nos apoiarem e permitir que esse evento seja realizado do jeito como ele está sendo. Valeu! Muito bom. Outra pergunta que fizeram aqui. De novo no DTC. O DTC rendeu, hein? Viram que no DTC tinha uma Amazonas concorrente, um concorrente, com o mesmo sobrenome de uma juiz. Se um parente pode julgar o outro na prova de adestramento. Não, em provas oficiais, os juízes existe um impedimento, são causas que você é impedido de julgar, impedimento de suspensão, assim como no direito, né? Então, realmente, não, em provas oficiais, né? Provas da confederação, prova da federação, Mas o juiz deve se declarar aí é suspeito. impedido só a pessoa ou a categoria inteira que a pessoa entra? O juiz, por exemplo, você tem o seu filho. Você não pode jogar o seu filho. Mas ele está na preliminar, sei lá, mirim, sei lá. Sim, julga outra série e não julga o filho. Não joga o preliminar mirim. Sim. Todo. Sim. É isso? Isso. Para não dar conflito de interesses, né? Isso o próprio juiz se declara impedido de julgar, né? Okay. Causas de impedimento e suspensão. Então, isso é normal em provas oficiais. Agora tem uma pergunta também bem difícil que a Alessandra fez. Ainda bem que é você que vai responder, não eu. A cara dele. Quem é a Alessandra? Minha aluna de Londrina, olha que orgulho. Que valente. Que bom daí. Então, qual é a diferença entre as linhas alemã e francesa de adestramento? Para você comentar, quais são as principais diferenças? Qual você pratica e qual a mais praticada no Brasil? Bom, essa é uma pergunta bacana, né? A escola de equitação do Exército Brasileiro, ela segue ela teve uma missão militar francesa que veio no começo do século e ensinou tanto o Exército, né, quanto a Polícia Militar. Então, seguiu realmente uma linha francesa de Carpentry, do General Lott, do Laguernière, etc., desses cavaleiros renomados lá, da escola de Saumur. Aliás, é muito linda, quem puder um dia conhecer. Eu tive o privilégio de conhecer a escola antiga, né, a École de Cavalerie, onde alguns oficiais aqui da PM de São Paulo fizeram curso lá, né, o Silvio Marcondes e o Coronel Félix Morgado. Particularmente fui aluno do Félix Morgado, né, grande professor, e eles fizeram essa escola na França. Então, a escola francesa é uma escola bastante atuante aqui, principalmente no meio militar. A escola alemã, por exemplo, o Chile teve a missão militar alemã, né? Eles seguem muito a escola alemã de adestramento também. Existem algumas diferenças, né? E eu vou além, né? Eu fui apresentado também um pouco mais para frente à escola portuguesa, né? Que o meu mestre é Orlando Facada, né? Aliás, aproveito para mandar um grande abraço para ele aqui. Tem uma hípica aqui no Guarujá, está com 90 anos e monta todos os dias. Né? De vez em quando eu faço uma visita, estou evitando por causa da Covid, mas estou sempre ali com ele quando na hípica. E a escola portuguesa ela é ainda mais antiga ainda do que a francesa e do que a escola alemã. A Alemanha, a escola alemã atualmente, né, ela obtém os resultados assim mais expressivos. Se a gente analisar a questão dos cavaleiros atuais, existem algumas diferenças, mas
Eu acho que a gente não se deve a gente tem que pegar um pouco de bom, né, do que todas podem oferecer. Isso, aprendi muita coisa com os portugueses recentemente, que foram atalhos, né, para a gente conseguir alguns exercícios. E, por outro lado, você tem cavaleiros alemães que pegam professores portugueses para ensinar passagem piar, né, e para os cavalos, porque tem aquela técnica portuguesa. A escola francesa, totalmente clássica, né, totalmente a primeira a ser colocada em manuais, né? E o ideal é que você pegue o que de bom cada uma possa te oferecer. Realmente, eu não sigo uma escola, nem uma escola, mas eu conheço das três e a gente vai adaptando o que realmente for de melhor de cada uma. Assim. Bacana, Ale, deu para entender? Tranquilo aí? Legal. A escola alemã, ela privilegia muito o uso de rodeamentos especiais. E a escola francesa usa o rodeamento especial, mas na rédea longa, né? A Priscila gosta aí de fazer as rédeas longas, né? Sem estar a cavalo. Isso é interessante. O trabalho de chão, né? Que trabalha a mão. De chão com rédeas longas, né? Sim. Que a escola francesa gosta muito. Sim. Eu sigo muito o Wagner. Mas Né? sim, Matheus, vem pra cá de novo que eu te ensino. A gente faz os exercícios do lado do cavalo, Matheus. A gente não fica montado, a gente fica desmontado. E é bem bacana. Exige bastante da gente, porque a hora que você põe o cavalo no trote, no galope, mesmo reunido, é muita energia ali. Você tem que ter um preparo bacana ali para conseguir acompanhar. Uma noção de espaço também muito grande. Para você não entrar na frente do cavalo, nem o cavalo pisar em você. Né? Eu tive ainda, quando eu era bem novo, tenente novo, eu tive a felicidade de conhecer o coronel Silvio Marcondes de Resende, né? Um cavaleiro renomado, muito famoso. Ele é um brasileiro que fez o curso na França e ele foi elevado ao Cadre Noir, né? Ele está lá no quadro negro como um grande mestre da equitação. E eu chegava no quartel e eu via eles todo dia, rédeas longas, e trabalhando no cavalo do chão. Todos os dias eu via o coronel Silvio fazendo isso. Ele foi para uma Olimpíada e 7 vezes campeão brasileiro. O que eu acho legal de trabalhar do chão é que depois, quando você monta, fica muito fácil. Facilita muito a vida. Muita gente não conhece isso, nunca nem viu isso. Acha que você está charreteando o cavalo. Já vi esse termo. Vou charretear o cavalo. Beleza. Não é exatamente isso. E não, Ale, não é só o passo, não. É o trote e é o galope também. Tá? Sem dúvida. Sim. Inclusive, você faz pirueta, o galope e mudança de tempo, até mudança a tempo, desmontado. O cavalo à mão. E eu ainda não consegui chegar na mudança a tempo. Mas em 4 tempos eu já consegui. Aquelas apresentações da escola de São Miro, você vê, né? Muito bonito. Né? Sim. Fico imaginando a dificuldade, o tempo, né? Perguntaram da escola. A escola francesa, ela dá tempo ao tempo, né? Demora, mas chega lá. Sim. Outra coisa que perguntaram. Em todas, para todo mundo, não é só para você, tá? Como fazer para deixar o mais popular com pessoas menos ricas, digamos assim, montando no adestramento? E se tu já tem algum exemplo? Eu acho que no adestramento, especificamente, a gente tem vários exemplos disso, né? Teve uma pessoa, acho que Natália, ela comentou ali, não há atalhos, é isso que ela colocou? Não. Não tem atalhos, a Alessandra. Não tem atalho, né? O meu mestre, o Orlando Facada, ele fala que eu vou devagar porque tenho pressa.
Olha que interessante. É o Dominique, que também é o meu mestre, também fala isso. Com os cavalos eu vou devagar porque eu tenho pressa. Porque se você tentar correr, você vai ter que voltar e começar o trabalho do início. E isso é uma realidade. Mas nem sempre as pessoas querem isso, né? São imediatistas, querem o resultado logo, e aí começa a usar enredeamento especial, começa a fazer isso, fazer aquilo, e lá na frente pagam caro por isso, né? Porque a gente que conhece um pouco de cavalo sabe quando é natural, quando não é natural, quando o cavalo está feliz, quando o cavalo está fazendo aquilo por prazer ou quando ele está fazendo aquilo por obrigação. Contra a sua vontade, né? Isso a gente consegue verificar com muita clareza isso. Isso era uma pergunta que fizeram também sobre... Oi? Camargo, você saiu. Isso aí, peraí. Voltei. Voltou. Outra pergunta que fizeram também Nossa, eu perdi aqui. A hora que você falou, eu lembrei e sumiu daqui. Como popularizar. Eu acho que a gente tem vários exemplos disso, né? Tem o Rogério, tem muita gente que não era exatamente do cavalo e que teve oportunidade e hoje são grandes cavaleiros no adestramento, né? Sim. Olha, eu vejo algumas situações são bastante interessantes, né? Obviamente, equitação não é um esporte barato, né? Você tem o cavalo, os custos envolvem o cavalo, ferradura, veterinário, ração, espaço, etc. Né? Mas eu tenho visto com bons olhos o aumento do número das escolas. Né? Outro dia eu perguntei ali, para ter uma ideia, ali na Hípica Paulista, né? A escola chega a ter mais de 500 alunos na escola. Isso é muito interessante, né? Você consegue praticar, não sei das outras, tá? Mas 500 alunos numa hípica é um número bem expressivo, né? E acho que até mais, quase 600 alunos. Então, as escolas de educação, como a da Priscila, como diversas outras escolas, né, que a gente fala, a gente tem visto um número bastante grande. O último campeonato brasileiro teve 140 inscrições, né? Um recorde. E a participação da escola, que é o futuro do adestramento, isso para mim, escola e categorias mais jovens, né, das pôneis, crianças, etc. Isso é o futuro. Isso tem que ser incentivado, né? Sem sombra de dúvida. Doutora Glaucia, obrigado pelos parabéns. Acho que os clubes perceberam isso, né? A importância da renovação e é o que você fala, né? A gente quer fazer prova aqui no Guarujá, quer fazer prova em locais abertos, trazer o público, trazer renovação, porque quando a gente viaja e vê a realidade europeia, né? Revistas especializadas, 40 mil pessoas no estádio, 40 mil pessoas assistindo uma prova de adestramento, né? E revista especializada, imprensa especializada, você fala, puxa, né? Parece que é o futebol para nós, né? Deles lá é o cavalo, né? Interessante isso. Sim. Outra pergunta que fizeram bem interessante. Estamos chegando no fim, tá, gente? Tudo bem. Que a organização do adestramento, seja via confederação, via alguma associação ou federação, está fazendo para trazer mais crianças para o esporte? Eu vou, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que a gente faz, né? A participação do mesmo cavalo, poder fazer duas provas. A confederação para provas de cavalos pôneis, né? Não cobra o selo, né? Para tornar o negócio mais atrativo. A participação
por exemplo, eu vou dar um exemplo, isso foi muito discutido. Eu sou totalmente a favor da criação da categoria júnior, né? Que foi uma inovação de uns 2 anos para trás, e que você consegue, dentro do júnior, não, desculpa, juvenil, falei juvenil. Então, dentro do juvenil, você tem cavaleiros aí de 12 até 18 anos que conseguem fazer as reprises que não são da FEI, né? Então, elas são muito mais fáceis, e você, então, consegue, dentro do... as reprises da federação são mais complicadas, são um pouco mais elaboradas, necessita de um cavalo mais adiantado. Então, uma menina de 13, 14 anos teria que ter um cavalo bem mais adiantado. Ou uma menina de 18 anos já tem que estar fazendo o Young Riders, que é quase uma São Jorge. Quando você cria a categoria juvenil, você coloca todos na elementar, preliminar, média 1, e isso foi muito interessante. Quando foi criado isso, eu lembro que aumentou só no Campeonato Brasileiro, 16 pessoas do Rio de Janeiro vieram competir, porque foi criada essa categoria. Isso é uma coisa muito interessante, eu acho que tem que permanecer. Ela corre em paralelo à série da FEI, mas é a realidade brasileira. Então, um cavalinho mais velho, um cavalo mais antigo, um cavalo mais escola, vamos dizer assim, experiente, e você tem muito mais gente competindo, né? Dentro de uma série, né? E isso foi muito interessante. 13 anos, faz elementar, 15 anos faz preliminar, e assim por diante. Tem lá uma tabelinha no regulamento. Isso facilitou bastante para os professores de escola, e é uma realidade brasileira, né? Nós não temos essa tradição de ter diversos cavalos para poder fazer uma criança de 15, 16, 17 anos esteja já fazendo a prova naquele nível que exige a Federação Internacional. O Matheus está perguntando aqui. Sou muito a favor dessa categoria. A Polícia Militar do Estado de São Paulo ou o Exército tem escolas abertas ao público? É o Matheus que está perguntando. Matheus, na Polícia Militar de São Paulo, eu posso dizer que nós não temos a escola de equitação aberta ao público. Nós temos um regimento, né, em São Paulo e 12 destacamentos no interior, mas eles são muito mais voltados para a área operacional, né? Agora, no Exército, eu sei que, porque eu sou militar e julgo várias provas para eles, né? Existem vários clubes dentro do Exército que tem cursos, sim, para civis, em vários lugares, em Brasília, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Então, os círculos militares, né? E que tem cavalos e que é aberto ao público, sim. Tá bom? Ok. Gente, mais alguma pergunta? Agora, nada impede, Matheus, de você quiser um dia conhecer lá o Regimento de Cavalaria 9 de Julho, ele é aberto ao público, ele tem uma sessão histórica, ele tem uma banda de clarins. E tem cavalo lá ou está tudo no Parque da Água Branca? Não, a gente tem um destacamento na Água Branca que faz a doma dos cavalos. Mas o principal, a parte maior fica lá no regimento, na rua Jorge Miranda 238. Eu achei que estava fechado por causa do morro ainda. Não, já está tudo aberto. A questão mais agora é realmente da pandemia, né? A gente está evitando a aglomeração de pessoas, mas assim que passar a pandemia, é aberto a visitação, principalmente aos finais de semana pela manhã. É só chegar e pedir para conhecer, falar com o oficial de dia e pedir para conhecer. Lá é muito interessante, é um quartel mais que centenário, ele é de 1892. E deve ter ali uns 200, 250 cavalos ali no centro. E vai voltar a ter prova de adestramento lá? Então, há uns 2 anos atrás teve, né? E o ano passado, por causa da pandemia, não teve, mas assim, o problema do mundo foi solucionado e as provas devem voltar, né? Normalmente.
tinha um torneio de adestramento muito famoso lá, né? Que era sempre no mês de maio, né? Que é o mês da Dia da Cavalaria. Sim. E a gente do Brasil inteiro competiu lá, bacana. Legal. Bom, gente. O O Matheus endereço que ele está pedindo aqui, é o Matheus. É Rua Doutor Jorge Miranda, número 238. Se for de metrô, é mais fácil. É só descer na estação Tiradentes. Já sai do ladinho lá. Rua Doutor Jorge Miranda 231. Exatamente. Tem lá uma sala da memória, na época da Revolução de 32, bem interessante. Eu trabalhei lá 17 anos. Direto. Bom, gente, vamos para a melhor parte aqui do nosso trabalho, né? Todo mundo já entrou lá na publicação. Volta, Camargo, você saiu. Todo mundo já entrou lá na publicação da Troá e comentou para poder participar do sorteio? Camargo, você tá aí? Voltou. Agora eu voltei. Então vamos lá, gente. Todo mundo indo lá participar comentando lá. O Matheus já tá, a Silvia já tá. Aliás, a Silvia até já ganhou o prêmio, né? A Lê já tá. Nayara, eu acho que já tá. A Rafaela já tá, que também já ganhou. Então vamos lá. Escolhe o número de 1. Espera aí, deixa eu colocar aqui. De 1 a... de 1 a 4. Eu? 3. 3. Derrota. Vamos lá, Fábio. Hoje é o seu, hein? O seu kit. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos ver se hoje vai dar certo. Porque ontem estava com problema no Facebook, internet, tudo a gente não conseguiu fazer desse jeito. Hoje está dando certo, gente. Vamos lá, buscando a publicação. Todo mundo pronto? Posso sortear? Vamos lá, vamos sortear. 5, 4, 3, 2, 1. Laura Borges. Você tá aí, Laura? Sim. Pode abrir a câmera aí, Laura. Vamos ver você. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Laura, cadê você? Alô? Agora! Tudo E aí, bom? tudo bom? Tudo bem? Sabe, Camargo, aqui tem uma tradição. Quem ganha o sorteio tem que mostrar que tá de pijama. É praticamente isso. Eu tenho uma história muito legal para contar do adestramento. Assim, não uma experiência que eu tive, que eu acho que foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Eu sou veterinária e eu tive a oportunidade de participar do Rio 2016, né? E eu lembro de eu estar ali fora na veterinária e, de repente, eu tô vendo um cavalo, assim, lindo, lindo, passeando com um tratador. E, de repente, eu vejo que o cavalo prestou atenção em alguma coisa e foi em direção. E o tratador nem viu o que estava acontecendo e o cavalo indo. E aí, quando eu olhei para o lado, era a Charlotte do Jardim chegando e o Valegro a viu pela primeira vez no Brasil, né? E o cavalo foi, assim, apaixonado por ela, assim, em direção a ela. Foi realmente uma cena que ficou marcada na minha mente para sempre. Isso eu acho que é um encanto do adestramento. Eu já fiz salto, não participei de CCA, mas já acompanhei. Eu acho que a ligação que o cavalo tem com a gente no adestramento é muito maior do que nos outros esportes. E isso é apaixonante mesmo. Concorda comigo? Mas ela falou exatamente aquilo que eu ia falar, né? A gente, como juiz, percebe quando o cavalo é solicitado e faz aquilo que o cavaleiro solicitou e não exigiu, né?
Sim. E esse conjunto realmente ele é fora de série, essa Amazônia ela é fora de série, porque ela é totalmente técnica ao extremo e você vê que há uma empatia dela com o cavalo. Né? A história desse cavalo, ele era um descarte, ele era um cavalo que não serviria, né? Tanto que ele foi castrado. E ela pegou, insistiu e foi, e 5 vezes campeão do mundo. Então, a empatia, quando o cavalo realmente ele está fazendo a definição do adestramento, né? Que a gente busca um cavalo feliz, né? E esse Valegro realmente ele era fora de série. Eu vi lá também na Rio, na prova de Kir, né? E foi uma coisa assim espetacular. E você vê outros cavalos fazendo, mas meio que na marra, né? Eu tive o prazer de assistir também, consegui fugir para assistir. Todo mundo que não tinha como perder, né? E você via que ele gostava ele gosta da Amazônia. Sim, pode abrir as câmeras, Matheus. Então isso é interessante. Mas Laura, foi lindíssimo. Nunca vou esquecer. Oi, Sandro, tudo bom? Oi, tudo bem? Então, Laura, só a Charlotte. Só ela, né? Coitada. Professor, permita, Márcio, chamar-lhe professor, realmente por respeito e consideração. A Priscila é a mestra e o senhor, nessa live, é nosso professor. Uma enciclopédia, muito obrigado, agradecemos de coração, que foi muito esclarecedor, assim, para todos, né? Nós somos iniciantes, então, para nós foi sensacional aí a presença do senhor, a palavra do senhor, gostei demais. Eu gostaria de deixar, assim, aberto o vídeo para mostrar mesmo nosso reconhecimento. E eu realmente pretendo levar o Matheus e nós vamos lá conhecer a Dr. Jorge Miranda 238. Pode falar em meu nome, que foi o Coronel Camargo que pediu. Nossa, que honra! Que honra! Não tem o menor problema. Certeza absoluta que vocês serão bem recebidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Laura, você ganhou... Desculpa, Sandro, pode continuar. Não, é só agradecer mesmo. Laura, você ganhou um kit de produtos da Absorbine, do The Ross, do Fábio. Por favor, me manda um direto, uma mensagem no privado, para eu te mandar o contato do Fábio, tá? Para vocês se falarem, para ele poder ver com você quanto que vai custar aí o Sedex e como é que vocês vão fazer para o produto chegar para você, tá bom? Show de bola que você ganhou. Vai resolver todos os problemas de mosca. Obrigada. Aqui eu moro em Brasília, né? E eu fiz adestramento um tempo, participei de algumas provinhas, mas nada muito, assim, eu tive algumas aulas com o Coronel Vicker, não sei se vocês conhecem. Ele é mais voltado para ecoterapia, né? Assim. A último Desafio Brasil, em Brasília, eu que fui juiz. Foi lá na Andi. Foi há uns 2, 3 meses atrás. Eu montava lá com o Coronel Vicker, tinha uma época, eu montava a água dele. Mas, professor Márcio, essa ideia de juntar e fazer uma mescla de show com apresentação, com prova, de trazer uma coisa assim mais popular, puxa vida, isso nós estamos há tantos anos no Brasil, nós não vimos isso. E na Europa já tem isso há, sei lá, sem dúvida. Sem dúvida. E a gente faz onde a gente pode fazer, né? Então, eu estou lá na Associação do Lusitano e a gente está... o ano passado foi um ano atípico, né? Mas o ano retrasado a gente já levou a prova para 5 cidades do interior, a gente fez etapas fora, né? Atibaia, a gente fez etapas em Tatuí, em outras cidades. Algumas exposições já foram em Águas de Lindóia, etc., na praça. A gente tem vontade de retomar com isso, porque aumenta o público do adestramento e também do consumidor do cavalo lusitano, né? Então, é muito interessante. Bacana. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por conduzir esse evento com esse pensamento. Sensacional. É isso mesmo. Muito bom. Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Imagina. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ale, aproveita, Ale. Você está em Londrina, longe da gente. Fala com a gente, Ale. Aproveita. Viu, Sandro? Era ele que vinha aqui dar aula pra gente. A gente ainda vai marcar. Vamos. Opa. Vamos sim.
Juliana, você quer colocar mais alguma coisa? Pode abrir a câmera também. Ela também está agradecendo, muito bom. Doutora Gláucia, muito obrigada pelo apoio. Podemos encerrar então, galera? Sim? Eu Gente, muito obrigada pela presença de todos. Camargo, mais uma vez você dando ajuda aí para mim, sempre posso contar com você, é muito bom isso, muito obrigada. Queria deixar um recado para todos. Pensem que os juízes de adestramento, eles não são bichos de 7 cabeças. Ao contrário, não. o Camargo tem um mel, é fato. Mas todos os outros juízes são muito bacanas, são muito legais, vale a pena ouvir o que eles têm para falar, vale a pena estar junto com eles, tá? Quem quiser pode procurar todos eles, que eles sempre vão atender com um sorriso na cara e prontos para dar uma aula. E qualquer coisa que vocês vão conversar com o juiz, vocês acaba tendo uma aula, certo? Não, é isso aí mesmo. Eu gostaria de agradecer aí a Priscila pelo convite. Me coloco à disposição. Os meus contatos aí Márcio Navarro de Camargo, né? Tem no Facebook, tem no Instagram. Só colocar meu nome que já sai. E se quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, mandar um message, a gente responde. Você não tem noção, Priscila, antes das provas, o quanto as pessoas me perguntam, né? Ah, mas pode isso, não pode aquilo, a meia volta é aqui, não é ali, aqui a reprise está falando isso, não é aquilo. Assim, é uma infinidade de perguntas e a gente responde com o maior prazer. Se pode usar casaca, se pode usar fraque, se a espora assim, assada. Eu sempre, se eu não sei, eu consulto, e se eu não souber, eu vou atrás de alguém que sabe. Mas a gente sempre está aí para poder ajudar o cavaleiro, né? Eu fiz prova durante muitos anos, então eu sempre me coloco como se eu fosse um cavaleiro, a dificuldade, etc. Sim. Todas aquelas dúvidas, etc. Bacana. Então, estou à disposição aí. Muito obrigado. No Facebook e no Instagram. Tá bom? Muito obrigado, Fábio. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, né? Então... a todos os nossos patrocinadores. Feira e Trade Cost, Laboratório Veterinário CNT, Labizul, Vetnil, Tec Ingrid, Nutrição Animal, The Horse, Spur, Celas Patrícia. Gente, estamos hoje no penúltimo dia, no antepenúltimo dia. Amanhã vem o Dr. Raul Silva para falar sobre todas essas mudanças no cavalo, que foi que a criação está fazendo. Tudo isso que o Camargo começou hoje a dar uma pincelada. Amanhã tem o Dr. Raul aí, veterinário, para falar sobre isso e aprofundar muito sobre isso, como é que o cavalo do esporte está sendo tratado, como é que ele está progredindo, como é que a equitação vai progredir por causa desse crescimento da criação. Crescimento em termos de qualidade, não quantidade, né? Então vai ser também uma palestra bem interessante. Quem não conhece, o Dr. Raul foi muitos anos veterinário do Rocas do Volga, que é o Aras, onde vem uma família super tradicional do adestramento, que já tiver 4 membros praticamente aí em Mundial, Pan-Americano e Olimpíada, que é a Luísa Tavares, Manuel, Pedro e a Camargo? Thaísa, obrigada. Né? Então, ele acompanhou toda essa criação desses cavalos, acompanhou a ida deles. E ele foi veterinário da Associação do Lusitano também durante muitos anos. Muitos anos. Cuida do Studbook, então conhece toda a genealogia dos cavalos. Então vai ser, assim, uma palestra especial amanhã. E no sábado temos nós dois fazendo um resumo de tudo. E vai ter surpresa no sábado, mais de uma. Vão ter 2 sorteios, vamos ver, né? Então apareçam, vai ser show de bola, ok? Muito obrigada por tudo, a todos. E até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço. Mesmo horário, mesmo canal. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, fique com Deus. Obrigado. Ô, Matheus, tá tudo bom?